Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula aqui do nosso curso de primeiros passos no Inkscape. Na aula de hoje, conforme eu prometi para vocês na aula anterior, eu vou mostrar a vocês como é que vocês instalam fontes externas aqui no Linux para a gente utilizar em nossos projetos gráficos. E no caso específico de hoje eu vou estar mostrando a vocês como é que vocês instalam uma fonte do Google Fonts que nós vamos utilizar nos nossos projetos de cartões de visita, beleza? Antes, como tudo, como sempre, eu já peço para que você já deixe o seu like aí no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sininho de notificações para ser notificado sempre que lançarmos aulas novas aqui no canal. Se você está caindo de paraquedas nesse vídeo, saiba que ele faz parte de um curso de primeiros passos no Inkscape, que estamos disponibilizando gratuitamente aqui no YouTube. Eu vou deixar a playlist desse curso disponível no canto superior direito da sua tela, para que você tenha acesso a todas as aulas desse curso dentro de uma sequência lógica. E se você quiser saber mais sobre o Inkscape, saber como utilizar o Inkscape profissionalmente, nós temos um curso completo de Inkscape do básico ao avançado, cujo link eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, caso você tenha interesse em saber mais informações, beleza? Bom pessoal, então, conforme eu falei para vocês na aula anterior, quando a gente fez a preparação dos elementos que a gente vai utilizar no nosso projeto, como identidade visual, né, as cores da empresa, a tipografia, os dados da empresa, os ícones e tudo mais, eu falei que era necessário, em muitos casos, a gente baixar essas fontes, porque nem sempre essas fontes elas já vêm instaladas nativamente no Linux, né? As fontes que vêm instaladas nativamente no Linux são fontes abertas, né? São fontes que utilizam geralmente a licença GPL, beleza? Como não é o caso das fontes do Google, por exemplo, que apesar de serem fontes gratuitas, abertas, não são licenciadas aí de acordo com a GPL, beleza? Então é necessário você ter que fazer a instalação do seu sistema operacional no Linux para então poder utilizar nos seus programas. Como nós vimos na aula anterior, a fonte que a gente vai utilizar é uma fonte do Google. E para baixar essa fonte, primeiramente a gente vai ter que ir no site do Google Fonts, achar a fonte, baixar a fonte, para então fazer o processo de instalação nela através do terminal, beleza? O processo de instalação de fonte no terminal é um pouquinho mais trabalhoso, mas eu vou fazer com vocês todo o passo a passo aqui direitinho, para mostrar a vocês aí que é simples, tá? Não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é nada impossível, é extremamente fácil, beleza? Então, primeiramente, eu vou abrir aqui o Chrome, já estou aqui no site do Google Fonts e eu vou buscar a fonte que a gente precisa, que é a fonte Montserrat, que a gente viu lá na aula passada. Se você não viu a aula passada, recomendo que você acesse a playlist acima, o card acima, e assista essa aula. Então eu vou buscar aqui essa fonte, a Montserrat. Beleza, e ela que ela já achou. Essa fonte aqui, ela tem várias, né, várias famílias aqui, né? Então a fonte que eu quero, que a gente viu, é a família Thin. Então a Thin aqui nós temos a normal, nós temos a Itálico, Extra Light, a Light, beleza? É uma família tipográfica que tem bastante variações. É a regular itálica, a mídia itálica, beleza? Então conforme eu mostrei para vocês lá na aula passada, a empresa, né, para a qual a gente vai fazer os cartões, ela utiliza uma única fonte em todo o seu site. Seja nos títulos, no corpo do site, nos destaques, ela utiliza basicamente a fonte Thin, que é essa daqui. Então é essa fonte aqui que nós vamos baixar aqui no nosso sistema, beleza? Então eu vou vir aqui, ó, vou selecionar ela e eu vou baixar. Eu tenho a opção de incorporá-la como um link, importá-la como um código CSS para inserir no site, caso eu esteja construindo um site, mas eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer o download. Fiz o download, e aí beleza.
o arquivo já foi baixado, ele vem no formato zip, no formato zipado, beleza? Então eu vou ver aqui, eu vou diminuir aqui o Chrome, vou acessar aqui a pasta, né? Eu vou ver se ela está em downloads. Beleza, ela está aqui, ó. Então é esse formato aqui, no modo como, né, esse arquivo está escrito aqui, eu vou precisar gravar para poder, né, fazer o processo de instalação lá no terminal. Então a gente já baixou a fonte, só que agora a gente vai ter que ir lá no terminal para poder fazer esse processo. Então eu vou fechar aqui, vou abrir aqui o nosso terminal e eu vou precisar inserir uma série de comandos aqui para poder fazer a instalação dessa fonte. E essa fonte eu já deixei aqui anotadinha, tá? No arquivo aqui do LibreOffice, beleza? Então esse conjunto aqui de comandos, eu vou deixar aqui o link disponível aqui, né, desse arquivo aqui para vocês, caso vocês tenham interesse em baixar. É um link em PDF aí para o nosso Drive, né, caso vocês queiram baixar. É essa série de comandos que você vai ter que ir executando. Então o primeiro comando que eu vou executar lá no terminal vai ser esse aqui de cima. Esse comando aqui ele vai criar uma pasta à parte, onde eu vou instalar aí a fonte que eu baixei. Então o que eu vou fazer? Simplesmente eu vou vir copiar esse comando, vou voltar aqui no terminal, vou colar ele aqui, colei, vou dar um Enter. Ele vai me pedir a senha de administrador. Vou digitar minha senha, vou dar um Enter. Beleza, ele já criou, né, ele já criou a pasta aí para mim. Beleza? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou transferir, eu vou pegar esse comando aqui, que é para onde eu vou deslocar, né, essa pasta que eu acabei de criar, né? Essa pasta aqui, Google Fonts. Eu criei lá no terminal. Agora eu vou me deslocar, né, para essa pasta que eu acabei de criar lá no terminal. Então eu vou vir aqui no terminal, vou colar esse comando aqui, colei, vou dar um Enter. Beleza, eu já estou dentro da pasta que eu acabei de criar. Vou voltar aqui no meu arquivo. O que eu vou fazer agora? Eu vou abrir o arquivo zip. Eu vou descompactar. A gente viu que o arquivo ele vem zipado com a fonte. Então eu vou precisar descompactar aquele arquivo. Então eu vou copiar esse comando aqui. Vou copiar. Vou voltar aqui no terminal. Vou colar aqui. E aí, gente, uma coisa que eu chamo a atenção aqui de vocês. Ele aqui, ele colocou fonte archive.zip. Você tem que modificar, tá? Esse arquivo aqui, você tem que modificar esse nome para o nome do arquivo que você acabou de baixar, senão ele vai dar erro. Então aqui no caso, ó, eu vou manter todo esse comando aqui, eu só vou mudar aqui o nome do arquivo. Como nós vimos, o arquivo é Montserrat. Beleza? Exatamente dessa maneira aqui, ó. Montserrat. Então eu vou só modificar esse fonte archive, aquele fonte archive, beleza? E aí sim, ó, eu vou copiar esse arquivo e vou colocar aqui no meu terminal. Pronto, colei aqui no meu terminal com a fonte que eu quero, né, com o arquivo que eu baixei, que é da fonte Montserrat. Dependendo da fonte que você for baixar, vai estar outro nome. Você tem que colocar aqui exatamente o nome do seu arquivo, beleza? Então eu coloquei aqui, vou dar um Enter. Beleza. Ele já instalou aqui a família de fontes, beleza? O que eu vou precisar fazer ainda? Vou voltar aqui. Vou executar esse comandinho aqui, vou copiar ele. Vou voltar no terminal. Vou colar ele aqui. Enter novamente. Beleza, ele está carregando aí as fontes. E por fim, eu vou selecionar
esse comando aqui. Novamente, onde está em fonte name aqui, você vai colocar o nome da sua fonte, beleza? Então, no caso aqui foi a Montserrat, vou colocar aqui Montserrat. Beleza, eu fiz essa modificação, vou copiar esse comando. Você vai colocar aqui o nome da sua fonte, a fonte que você escolheu, que você baixou. Você vai só substituir o nome da fonte, vai manter o restante do comando, copiou. E agora eu vou colar aqui. Colei, vou dar um Enter. Eu aqui, gente, eu acabei copiando errado. Tem essa função FC, eu acabei comendo o F ali. Novamente, eu vou copiar. Agora sim, vou voltar lá no terminal, vou colocar aqui, colar, vou dar um Enter. Beleza, galera. Então, esse processo aqui ele já está instalado, beleza? Ele já fez a instalação aqui da fonte. O que eu vou fazer agora? Eu vou fechar o terminal, ok? Eu vou fechar aqui esse arquivo do LibreOffice, fechei. O que a gente vai fazer agora? A gente vai abrir lá o Inkscape para ver se a gente vê essa fonte instalada. Então, vou vir aqui, ó. Vou lá abrir o Inkscape, vamos conferir se instalou. Beleza. Vou vir aqui na ferramenta texto. Vou ver se eu acho aqui a fonte, a Montserrat. Montserrat, tá aqui, ó. A fonte, ela foi instalada, tá vendo? Montserrat, selecionei. E aqui eu já posso selecionar o fim, né? Que se refere à fonte que a gente viu, que vai utilizar lá no projeto, na aula anterior. Né? Eu já posso selecionar aqui. Beleza. A nossa fonte, a fonte que a gente escolheu para trabalhar no nosso projeto, ela já está instalada. Então, todos os preparativos, todos os elementos do nosso projeto, ele se conclui com essa aula, beleza? Então, o objetivo dessa aula foi cumprido. A gente mostrou a vocês como é que vocês instalam a fonte do Google aqui no Linux através do terminal para você utilizar aqui dentro do Inkscape, beleza? Na próxima aula ainda vou ensinar vocês como é que vocês instalam a fonte, o conjunto de fontes da Microsoft, né? Que nós não utilizaremos no nosso projeto, mas que você poderá, né? Pode ser de interesse seu utilizá-las para o seu projeto. Então, na próxima aula eu vou ensinar a vocês como é que vocês instalam fontes da Microsoft aqui no Linux, que é ainda mais fácil do que a fonte do Google, beleza? Para então a gente finalmente começar aí a execução dos nossos projetos, beleza? Então o objetivo dessa aula foi cumprido, beleza? Mais uma vez eu peço para que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações. Se você está gostando desse conteúdo, ele está sendo útil para você, eu peço encarecidamente que você compartilhe em suas redes sociais, indique para um amigo seu esse curso, né? Se ele está querendo aprender um software de edição gráfica, mas não tem condições de investir numa ferramenta paga, está começando agora, indique o Inkscape para ele, porque o Inkscape é uma ferramenta livre, gratuita, acessível e extremamente profissional. E claro, indicando o nosso curso, você vai estar ajudando a gente a fazer com que esse conteúdo alcance o maior número de pessoas possível, beleza? Então eu fico por aqui, vejo vocês então em uma próxima aula aqui para o nosso curso de primeiros passos de Inkscape. Um forte abraço para vocês e até lá!